Senhor, queria deixar uma mensagem aqui, irmãos, para nós, para a meditação. Lá em Lucas 12, 16, Jesus propõe uma parábola e diz assim, ó, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, tinha produzido muitas riquezas. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei? Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, descansa, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? E assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. E eu pergunto agora para você e para mim. Os bens que nós acumulamos, não só bens materiais, eu queria trazer essa palavra, porque nós acumulamos muitas coisas, às vezes um ódio, às vezes um rancor. Às vezes você pode falar assim, eu não tenho bens, eu não tenho nada. Mas você tem um ódio de alguém, você tem um rancor, né? Você tem um desprezo por uma pessoa, você ignora, não quer conversar, não quer pedir perdão e nem perdoar, né? Às vezes não é só bens materiais, porque o fato de você ter bens materiais, o fato de você às vezes ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, Jesus aqui está dizendo que nós não devemos acumular bens para o nosso próprio ego, né? Para nós mesmos, mas quando você tem prosperidade, quando você tem bens, e você abençoa pessoas, e você compartilha, ou você não tem um ego inflado, ou você não tem apego a estas coisas que você tem, porque a palavra diz que nós não podemos ter amor aos bens, mas amor a Deus, porque onde houver o seu coração, aquilo que você está apegado, aquilo que você tem um amor, ali está o seu Deus. Então, quando você tem amor ao dinheiro, o seu Deus é o dinheiro. Quando você tem amor aos seus bens, o seu Deus são os seus bens. Quando você tem apego a alguma coisa ou alguma pessoa, quando você coloca toda a sua confiança, por exemplo, no seu patrão ou em alguém da sua família, então aquela pessoa, ela passa a ser o seu Deus. Então, Jesus não impede ou não proíbe que a gente seja próspero, até porque aquele que trabalha, aquele que luta, ele prospera. É natural que o homem venha prosperar, independente de ser um cristão ou não, independente de ele temer a Deus, ele pode ser um ateu e ter prosperidade, prosperar. Porque Deus dá o sol para todos. Mas a pergunta aqui é, o que você tem feito? Para quem é? Para quem você tem feito? Para quem você tem deixado coisas? Para você mesmo? Para o seu ego? Ou você tem coisas que não são perecíveis? Porque se você acumula bens para Deus, não é perecível, não enferruja, não envelhece, não se estraga e os ladrões não roubam. Mas quando você acumula bens para você mesmo, quando você é mesquinho, quando você é egoísta, quando você é egocêntrico, você corre o risco de acabar sozinho. Tem uma frase que diz assim: o cara ele passa tempos ansioso para possuir bens.
e depois ele gasta todo o tempo dele com o tédio com que possui. Ou seja, ele perdeu tanto tempo acumulando coisas que quando ele acumula, quando ele possui, ele vive um tédio diante de tantas coisas que possui. Então queria deixar essa mensagem para você, para mim principalmente, né, para que nós possamos ter um coração quebrantado, um coração renovado em Cristo Jesus. Que Deus possa tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, um coração amoroso, um coração generoso, um coração que você sente a dor do seu próximo, que você intercede pelo seu próximo, um coração que você ajuda o seu próximo. Não só ajuda financeira, mas ajuda de uma palavra, ajuda de um carinho, ajuda de uma oração, tá? Então deixa essa palavra para você, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar sabedoria e discernimento e que possamos acumular tesouros no céu, que nem a traça não rói, nem os ladrões não roubam e nem o ferrugem não come, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Deus nos abençoe.